Daí, pessoal, mais uma resolução. O valor principal de uma aplicação é de R$ 10.000. Resgatou-se um total de R$ 19.000 após um semestre. Qual o valor da taxa de juros ao dia? Bom, aqui ele não está colocando, né, se os juros são simples ou compostos, e dessa forma eu adoto como juros simples. Então, quando ele não menciona, eu utilizo juros simples. E aí está dizendo que existe um valor de principal, né? Valor principal é o mesmo que o valor inicial, é a mesma coisa que capital inicial. Então, esse capital inicial de R$ 10.000, decorrido um certo tempo e a uma certa taxa, são gerados aqui um certo valor, que nos juros simples, o capital, depois de um tempo, ele gera o valor dos juros, se eu pensar isso na fórmula dos juros. Mas nesse caso, esse 10.000 ele está se transformando em 19.000. E aí é preciso observar-se que esse R$ 19.000 ele corresponde ao montante e não somente juros. Então, resgatou-se R$ 19.000, ou seja, retirou-se o total de R$ 19.000. Então, esse montante aqui, ó, ele contempla o capital, né? Isso aqui é montante, é capital mais juros. Muito bem. Esse R$ 10.000, para que ele se transforme no montante de R$ 19.000, necessitou um certo tempo. Então, esse tempo eu vou colocar aqui em cima, ó, tempo igual um semestre. É isso que ele está me dizendo, tempo de um semestre. E pergunta qual a taxa. Então, a taxa aqui, ó, eu não sei. Mas ele pede que seja de uma taxa de juros ao dia. Então, olha só aqui, ó, AD, taxa ao dia. Bom, nesse caso, como ele está pedindo a taxa ao dia, é interessante ou é necessário que esse semestre, esse tempo de um semestre, seja convertido para número de dias. Porque o ingrediente tempo da taxa e o tempo de decorrência devem estar na mesma unidade, devem estar em conformidade. Então, esse um semestre eu transformo em 180 dias. São 6 meses vezes 30 dias. E aí eu uso aqui o mês comercial, né? Um mês em média, não é um mês genérico, de 30 dias, 6 vezes 30, 180. Então, esse aqui é o meu tempo usado na fórmula. E aí eu vou então para a fórmula. A fórmula diz que os juros simples são calculados multiplicando-se o capital vezes a taxa I e vezes o tempo, né? J igual a CIT, isso é a fórmula dos juros simples. Bom, os juros eu não tenho, né? De cara assim, eu não tenho, porque esse 19.000 ele se refere ao montante. Então, vou deixar por enquanto esse juro aqui sem preencher. O capital é o inicial, é o ponto de partida, R$ 10.000, ok? Vezes a taxa que eu não sei, a taxa I, e vezes o tempo. Bom, e o tempo, lembra? 180 dias. Ok, e esses juros então? Bom, aí pensa, montante é capital mais juros. Se eu tenho R$ 10.000 e esse R$ 10.000 se transformou em R$ 19.000, houve aqui, ó, um aumento dos juros. 10.000 se transformou em 19.000. E esse aumento se refere a quanto? Bom, intuitivamente se refere a R$ 9.000. Então, isso é um jeito de pensar de forma mental, né? Fazendo essa operação aí de cabeça, 10.000 para 19.000, então há um aumento a um juro de 19.000. Ou então, aqui algebricamente, se o montante ele é 19.000, ele é igual ao capital, que é 10.000, mais os juros, bom, então 19.000, isolando aqui, ó, menos 10.000, vai gerar os juros. E aí, de novo, né, eu concluo que os juros realmente eles valem R$ 9.000. Então, vem para cá e já substituo juros aqui, ó, 9.000. Aí eu tenho aqui 9.000 igual
10.000 vezes 180, bom, isso aqui é o mesmo que agregar, né, esses 4 zeros aqui, ó, no 180. Então, vou fazer isso, 180 vezes 10.000 é o 180 com os 4 zeros do 10.000. 1, 2, 3, 4. E isso vezes o i. Para isolar o i, eu vou jogar esse valor aqui, 1.800.000, como divisor, né? Na famosa passa dividindo, né? A falsa passagem aí passa dividindo. Então, eu tenho que 9.000 dividido por 1.800.000. Isso resulta a taxa I. Cancelamento de zeros. Cancela 0, cancela 0, 0, 0, 0, 0. Sobra para mim o valor da taxa I igual a 9 sobre 1.800. Posso aqui fazer uma simplificação pelo próprio 9, né? Para não precisar dividir. Pelo próprio 9. E aí eu encontro uma taxa I igual a 9 por 9 é 1. 1.800 por 9 dá 200. Então, 1 para 200. Bom, aqui eu tenho dois caminhos. Eu posso fazer a divisão, né? 1 para 200. Vou fazer aqui, ó, 1 divide por 200. 1 não dá, inventa 0, 0, 10 ainda não dá, inventa outro 0, acrescenta 0. 100 ainda não dá, acrescenta um 0 no quociente. E aí, 1.000 divide por 200 dá 5. 5 vezes 200 dá 1.000. E aí eu tenho 0 aqui, 0,05. Então, essa taxa, vou colocar aqui do lado, aqui em cima. A taxa, então, pela divisão, resultou 0,005. E aí eu tenho isso, a alternativa B. Eu também podia ter pensado assim, ó, se é 1 sobre 200, eu posso dividir esse 200 por 2 e encontrar 100. E aí esse 1 eu divido por 2, ele dá 0,5. Então aqui eu tenho 0,5 por 100. Metade de 1, metade de 200. Inclusive 0,5 por 100, eu posso já converter isso em porcentagem, né? 0,5 por 100 é 0,5%. Então, ó, se ele quisesse em porcentagem, seria 0,5%. Ok. Ou então, eu realizo a divisão aqui, ó, deslocando essa vírgula duas casas, né? Vou dividir por 100, eu desloco a vírgula para a esquerda duas casas. E aí, mais uma vez, eu encontro 0,005. A vírgula antes nessa posição, desloca duas casas, 0,005. Ok? Então, confirma se é a alternativa B. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.